Agora eu vou resolver de uma outra forma, né? Já que o exercício pedia para ser resolvido de duas maneiras diferentes. Como ela é uma equação do segundo grau, mas ela é incompleta, observa que aqui você tem o coeficiente A e o coeficiente C. Então, quando isso acontecer, eu vou separar o que tem número e letra e o que tem só número, só coeficiente numérico, tá? Então, vai ficar assim, igual a 0 mais 50, né? O 50 mudou de lado, vai ficar positivo. 0 mais 50 vai dar 50. Meu objetivo é encontrar o x, então eu vou isolar ele. O 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. 50 dividido por 2, eu vou ter x ao quadrado, que é igual a 25. Contrário de elevar ao quadrado, tirar a raiz quadrada. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 25. Então, x vai ser igual a mais ou menos 5. Então, eu vou ter o 5 positivo como raiz e vou ter o menos 5 também como raiz. Lembrando que ficou positivo ou negativo, porque se eu pegar o 5 positivo e elevar ao quadrado, vai dar 25. E se eu pegar o menos 5 e elevar ao quadrado também, eu vou ter mais 25. E observem, tá? Sempre que você tiver numa equação do segundo grau, somente os coeficientes A e C, você vai ter, né, duas raízes e elas vão ser, quando existirem, né, as duas raízes e elas vão ser sempre opostas, um positivo e o outro negativo. Número 39 pede para você resolver essa equação aqui usando a fórmula de Bhaskara, tá? Então, você tira aí, separa os coeficientes, A é igual a 1, B é igual a menos 12 e C é igual a 40. Calcula o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado, então menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que é o 40. Então, delta é igual a menos 12 ao quadrado, vai ficar 144, certo? E aí eu vou ter 4 vezes 1, 4, 4 vezes 40, 160. Menos com mais, menos, menos com mais, menos. Quando eu fizer essa subtração aqui, ó, delta é igual a 144 menos 160. Eu vou ter como resultado menos 16. E aí, toda vez que delta for menor que zero, eu não preciso continuar, né? Porque isso aqui é impossível, né, de ser calculado. Não tem como calcular raiz quadrada de número negativo. Número 40 agora. Pede para vocês estarem calculando as equações do segundo grau. Letra A. Eu tenho 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 0. Aí eu já separei os meus coeficientes, ó, A, B e C. Substituir, usando a fórmula para calcular o delta, b ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 1. Encontrei o delta igual a 1. Delta maior do que zero, eu sei que eu vou ter duas raízes e elas serão diferentes. Então, ó, usei a fórmula de Bhaskara, menos b. B já era negativo, então tomei cuidado de colocar entre parênteses. Ficou menos menos 3, mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes a. 2 vezes 2. E aí eu vou ter o meu x1 igual a 3 mais 1 sobre 4, né? Vai ficar 4 sobre 4, que é igual a 1. E o meu x2, 3 menos 1 sobre 4, que vai ser 2 sobre 4. E aí eu vou simplificar e vou ter meio. Minhas raízes, então, 1 e meio. Na letra B, eu tenho menos 3x ao quadrado mais 10x menos 3 igual a 0. Eu multipliquei toda a minha equação por menos 1 porque eu não queria ficar com o 2a aqui embaixo, ó, sendo A um número negativo, tá? Mas se você fez da forma como estava, não tem problema. Só que quando eu multipliquei por menos 1, eu modifiquei todos os sinais, né? O que era negativo ficou positivo e o que era positivo ficou negativo. Aí eu tirei os meus coeficientes. A igual a 3, B igual a menos 10 e C igual a 3. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Encontrei o delta igual a 64. Maior do que zero, então eu sei que eu vou ter duas raízes diferentes. Menos B, né? E o B já era negativo, então ficou menos menos 10. Mais ou menos raiz de 64 sobre 2 vezes A. E aí eu tive aqui os valores do meu x1,
10 mais raiz de 64, 8. 10 mais 8, 18. 2 vezes 3, 6. 18 dividido para 6, 3. E o meu x2, 10 menos 8 sobre 6. 10 menos 8, 2. 2 sextos simplificado por 2 é igual a 1/3. Então, essas são as minhas raízes. A letra C, eu tenho x² mais x mais 2 igual a 0. Então, os meus coeficientes aqui, ó, o A é 1, o B também é 1 e o C é 2. Quando eu fui calcular delta, B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é 2. 1 ao quadrado, 1. Quando eu multipliquei, eu encontrei menos 8, e aí fiquei com 1 menos 8, que é igual a menos 7. Quando o delta é menor do que 0, não dá para continuar, né? Então, é impossível, a minha equação não terá solução. Letra D. Aqui, a nossa equação, ela não está escrita na sua forma geral, tá? Então, tem alguns cálculos que eu preciso fazer antes para depois organizar e encontrar os meus coeficientes. Primeiramente, eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. Vai ficar y vezes y, y ao quadrado, y vezes 2 mais 2y. Mas isso aqui é um produto notável, tá? É uma diferença elevada ao quadrado. Se você lembra, diz assim, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes y, 2y, 2y vezes 1, 2y. E o quadrado do segundo, menos 1 ao quadrado vai dar mais 1. Se você não lembrar, para fazer direto, você vai escrever assim, ó. O y menos 1 ao quadrado, ele é igual ao y menos 1, que multiplica o y menos 1, certo? Aí você vai aplicar a distributiva e vai chegar ao mesmo resultado que eu cheguei aqui, tá bom? Voltando para cá, então. Igual a 9. Vou dar uma melhorada nisso aqui porque tem valores, ó, coeficientes que eu posso estar somando. Então, ó, y ao quadrado com mais y ao quadrado faz 2y ao quadrado. Mais 2y com menos 2y são opostos ou simétricos, posso cancelar. Esse mais 9 vai vir para o outro lado, né, como menos 9. Então, vai ficar 1 menos 9, eu vou ter menos 8. E vai ser igual a 0. É uma equação incompleta. Você tem os coeficientes aqui, A e C. Se você quiser calcular delta, calcular aí Bhaskara, para encontrar x1 e x2, não tem problema. Mas como ela é incompleta, eu vou calcular, né, da mesma forma que eu calculei lá o número 38. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou separar o que é só coeficiente numérico do que tem letra e número. Então, vai ficar assim, 2y ao quadrado é igual a menos 8 vai para o outro lado, mais 8. O 2 que está multiplicando vai para o outro lado, dividindo. Y ao quadrado é igual a 8 dividido para 2. Y ao quadrado é igual a 4, então y é igual a mais ou menos raiz de 4. Y, então, vai ser igual a mais ou menos 2. Duas raízes, elas são opostas, mais 2 e menos 2. Letra E. Na letra E, também a gente precisa efetuar, né, alguns cálculos, encontrar frações equivalentes, para depois escrever na forma geral de uma equação do segundo grau, tirar os coeficientes para poder resolvê-la, tá bom? Aqui, ó, denominadores diferentes, a gente vai tirar MMC. MMC entre 3, 3 e 2. E o 1, né? Vou colocar aqui o denominador, x sobre 1 é igual a x. Então, o denominador aqui é 1. Vai ser 6 o meu resultado aí do MMC. O novo denominador, divido pelo antigo. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Esse sinal de menos aqui é aquele que a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque ele indica uma subtração entre frações. Então, na hora de estar resolvendo, eu preciso fazer a regrinha de sinais. Menos com mais daqui vai ficar menos. E o menos com menos daqui, o resultado vai ficar positivo. 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 3x, 6x.
Aqui, 6 dividido para 3 foi o 2, né? 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Igual, 6 dividido para 1, 6. 6 vezes x, 6x. 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 1, 2. Todo mundo sendo dividido por 6, posso cancelar o meu denominador e dar uma organizada. Vou passar todo mundo para o lado esquerdo, né? Aqui tem um mais. Vou passar todos os meus valores aqui para o lado esquerdo e igualar a zero. Vai ficar 3x menos 3 menos 6x mais 2x ao quadrado menos 6x menos 2, que é igual a zero. Agora, posso somar o que for semelhante, ó. Eu tenho aqui 2x ao quadrado, não tenho nada igual a ele, vou repetir. O 3x com menos 6x, eu vou ter menos 3. Menos 3 com menos 6, nós vamos ter menos 9x. E aqui, menos 3 com menos 2, eu vou ter menos 5. E isso vai ser igual a zero. Feito isso, posso tirar os meus coeficientes. O A é o 2, o B é o menos 9 e o C é igual a menos 5. Vou calcular agora o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a 81, menos com mais, menos, menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, meu delta vai ser igual a 121. Delta maior do que zero, duas raízes diferentes. Agora, vou usar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. Oposto, né? Menos B, B era negativo, então vai ficar 9 positivo, mais raiz de 121, 11, dividido por 2 vezes 2, que são 4. 11 com mais 9 eu tenho 20, 20 dividido para 4 vai ser igual a 5. Essa é a minha primeira raiz. 9 menos 11 dividido para 4. Aí, então, aqui eu vou ter menos 2 sobre 4. Dá para simplificar por 2, eu vou ter menos meio, é a minha segunda raiz. Então, 5 e menos meio são as raízes dessa equação.